Olá, pessoal! Vocês já devem ter percebido que o cenário da nossa entrevista de hoje está um pouquinho diferente. Pois é, estamos falando diretamente da sede da Revista Bravo, uma das maiores revistas do Brasil, referência em jornalismo cultural. Fique agora com a entrevista de Laís Franklin, editora-chefe da Revista Bravo. Agora eu quero saber de você. Além de editora-chefe, bailarina e especialista em cultura e lifestyle, o que você destacaria como os momentos mais marcantes da sua carreira até agora? Quanto tempo a gente tem? Cara, eu acho que os momentos mais marcantes são os encontros com as pessoas. Eu acho que cada jornalista tem um lado onde brilha mais. Tem gente que eu conheço que brilha na escrita, tem gente que brilha no vídeo como apresentador, tem jornalista que eu conheço que brilha em histórias autorais e acabam até migrando de profissão ou fazendo as duas coisas. Então eu tenho amigas, por exemplo, a Karen Bueck, que é da Cláudia, que também é autora de romance, então ela não escreve só não ficção todos os dias, né? Não só edita e toma conta de uma redação, como ela ainda, não sei como, além de ser mãe, consegue criar narrativas, histórias ficcionais e jogar isso pro mundo. Então, no meu caso, eu privilegio muito a entrevista. É onde eu mais me realizo enquanto jornalista. E, obviamente, a entrevista de preferencialmente presencial, como a que a gente está tendo hoje. É um pouco estranho pra mim estar deste lado, que eu sou a pessoa que costuma perguntar e não responder. Mas principalmente porque a entrevista, eu acho que é o momento em que você consegue ter uma troca genuína com alguém. Seja durante 15 minutos, meia hora. Eu já tive entrevistas, vou dar um exemplo, de 4 minutos e 40, que foram 4 minutos e 40 muito especiais pra mim. Na sua visão, o que levou à diminuição das redações e quais foram as principais readaptações necessárias para a chegada do digital? Olha, eu acho que isso depende muito, vou focar no Brasil, tá? Porque a gente tem diferentes jeitos de lidar com o advento do digital, como falavam na minha época de faculdade. E aqui no Brasil a gente tem um fenômeno que é muito específico, que é ainda a existência de portais. Portal é uma coisa que funcionou no Brasil e continua funcionando no Brasil, isso não é parâmetro mundial. A gente ainda tem um UOL, a gente ainda tem Terra, a gente ainda tem o Globo.com. Então, esses grandes portais são um fenômeno que eu acho que diz muito da relação das redações hoje, do socateamento, da loucura, de pressão, de ter que postar muito rápido, de ter que postar antes, por essa lógica de emplacar na home. Então isso eu converso e tenho por experiência própria e converso com amigos de diferentes veículos. Quando você trabalha para que a sua notícia tenha uma meta específica que é mensurada, hoje, né, a maioria dos veículos trabalha desse jeito. Então, quanto que a gente tem que ganhar de programática do Google para que o nosso site ganhe tantos X reais por ano. Eles fazem uma conta contrária. Então, se a gente, tô chutando, tá? Se um veículo quiser ganhar R$1 milhão por ano, quanto ele vai ter que fazer por mês de audiência para que o que renda de publicidade em banners seja pontuado. Então, assim, isso é tudo, é uma lógica muito complexa que está diretamente relacionada com a publicidade. Então, eu acho que a diminuição dos veículos, e aí, seja de veículos fecharem, seja de a gente ter cada vez menos pessoas em veículos, tanto porque hoje a gente tem uma inteligência artificial que decupa uma entrevista minha, que antes a gente tinha, eu até faz, acho que 1 ano e meio que eu parei de ter ajuda de decupadoras, mas isso era uma profissão, ainda né, mas enfim, uma profissão que a gente usava muito em entrevistas de capa ou entrevistas muito longas, que precisava de uma apuração muito bem feita. A gente não tinha o tempo para isso, a gente contratava freelas que chamavam, eu tinha uma que era Flora Tira Fita, o nome. E aí, literalmente, você falava, Flora, preciso de uma
de uma decupagem para amanhã às 2 da tarde. Você tem agenda? E daí ela fazia decupagem pro Estadão, fazia decupagem, enfim, para vários colegas meus da Marie Claire e tal. E às vezes ela tinha agenda, às vezes não. Mas quando ela tinha agenda era uma baita mão na roda, porque era uma pessoa que pegava a minha entrevista, decupava, colocava pergunta, resposta, colocava suspirou, ela não só transcrevia, ela realmente decupava aquilo com um olhar jornalístico. Hoje esse, por exemplo, é um trabalho que eu não uso mais. E que a IA faz isso pra mim em 20 minutos, às vezes 10 minutos, não com a mesma precisão, não com o mesmo toque pessoal, porque muitas vezes ela corta palavras, ela muda questões, então sempre vai ter que ter um olhar humano, eu acho, assim, pra qualquer interação digital. E acho que eu te respondi, mas enfim, tem muitos e muitos motivos. Eu acho que um deles, os grandes veículos e donos de editoras e conglomerados de comunicação não souberam acompanhar, então muitos veículos acabaram por isso, assim como redes sociais, Snapchat, enfim, que coitado, foi engolido pelo Mark Zuckerberg. O que eu sinto é que as mudanças estão cada vez mais rápidas, assim, então o se adaptar é quase como uma sobrevivência, assim. Mas eu sou muito otimista, eu acho que o papel tá voltando com força, eu acho que para toda ação tem sua reação, então a gente tá num mundo hiperconectado. E que se eu te perguntar, por exemplo, qual foi o último post que você viu no Instagram? Você sabe me dizer? Não. Então, eu acho que isso diz muito sobre a nossa relação. A gente tá o tempo inteiro sendo bombardeado de conteúdo, bombardeado de manchete, porque as redes sociais, elas democratizaram o acesso, e essa é a parte mais legal que eu acho, que hoje vocês estudantes não precisam trabalhar num jornal, numa revista, para terem o acesso direto ao público cativo que vocês gostariam de conversar, de escrever, de falar, de dialogar. Isso eu acho que é o mais legal, que pulverizou, porque antes, e durante muitos e muitos anos, eu acho que os grandes veículos de comunicação foram os detentores de uma única voz, de um pedestal, e que tanto personas quanto marcas tiveram que cair um pouco disso para falar de igual para igual, e as redes sociais ajudaram muito nisso, ao mesmo tempo que aceleraram todo um processo. Eu acho que tem seu lado bom e seu lado ruim de tudo. Na sua opinião, ainda existe espaços para as mídias tradicionais como revistas e jornais dentro do jornalismo cultural? Se sim, em que formato ou função elas ainda fazem sentido hoje? Bom, eu acho que sim, senão eu não estava aqui trabalhando. Mas o que eu acho que mudou radicalmente foi a mídia. Então, assim, não faz mais sentido hoje, tirando o Guia da Folha, que é um guia impresso, que inclusive voltou, agora eu não tenho certeza se ele voltou de maneira semanal ou mensal, mas tirando o jornal, que realmente imprime todos os dias, não faz sentido para uma revista cultural noticiar agenda, novidade, uma revista impressa. O que faz sentido? Usar de um gancho, de uma agenda. Então, deixa eu pegar um exemplo recente aqui. Nossa última capa da Bravo. A gente acabou de lançar 2 capas focadas em literatura. Então, o que a gente faz? A gente pega 2 pessoas em evidência, que estão com projetos novos, mas que tem muito para dizer além desses projetos. Então, toda notícia precisa de um gancho, mas o lastro que essa matéria vai ter é muito maior, ela precisa ser maior para render uma matéria de revista. Então, por exemplo, nenhuma matéria de capa da Bravo acontece em menos de 1h30 de conversa. Então, é o tempo mínimo que a gente precisa ter caso o artista, o escritor, o pintor queira estar na Bravo. Então, é uma premissa nossa. Por quê? Porque daí a gente vai garantir um tempo de qualidade com a pessoa. E a partir disso a gente tem uma conversa que vai ser uma conversa profunda, com um gancho, mas que vai muito além disso. Então é sempre um ponto de partida para fazer um perfil maior, uma entrevista que ela faça sentido. Espero eu que daqui a 2 anos, quando vocês abrirem o GoRead, o aplicativo, baixarem a revista,
e lerem a entrevista que a gente fez com a Letrux agora, que ela ainda faça sentido em 2027, em 2030. Esse é o meu maior objetivo. E é onde eu acredito que as revistas tenham função, em conversas mais reflexivas e mais profundas e menos datadas. Mas ainda assim você precisa ter algum ali furor de novidade. Só que pra falar, vai ter um novo show da Letrux semana que vem, o Instagram tá aí pra isso, a newsletter tá aí pra isso, enfim, tem vários outros meios. O site tá aí pra isso. Eu acho que mudou a mídia e o jeito que você conta a história, mas o jornalismo, ele é importante, e principalmente em momentos de crise, como pandemia, que a gente teve, como momentos de tensão política como os que temos agora, de polarização. O jornalismo responsável, ético, vem para informar em um tempo em que a desinformação é, assim, latente. Então, eu acho que a gente precisa mais do que nunca do jornalismo agora. Quais são, para você, as principais diferenças entre produzir jornalismo cultural no formato físico e nas mídias digitais, e se é algo no impresso que você sente falta que não existe no digital? Muitas coisas. Hoje eu trabalho num veículo que é a Bravo, que é um veículo que é natural do digital, mas que ela tem uma nostalgia muito grande do passado físico. A gente recebe toda semana DM de leitores pedindo a volta do impresso. Eu estou trabalhando para que isso aconteça no ano que vem, mas depende de patrocínio. Então, a lógica é completamente diferente, assim. Antes a gente imprimia, então, por exemplo, antes da Bravo eu trabalhei na Vogue, e a Vogue era um veículo de moda que só imprimia a revista com uma margem específica de publicidade. Então, várias e várias vezes eu tive matérias minhas que caíram ou entraram de última hora, porque a gente tinha uma quantidade de cadernos para imprimir e tem esse balanço entre publicidade e editorial. Se entra uma publicidade nova, precisam entrar várias matérias editoriais para completar aquele caderno e a revista ser impressa, ou cai uma publicidade, a gente cai com matérias impressas e vai para o mês seguinte, para que tenha esse equilíbrio editorial e comercial e a revista ela possa ser validada comercialmente. Então, assim, que o custo que a gente vai ter de papel, de produção e tal, ela vai se pagar e vai ter o lucro que a empresa espera para aquele mês. Isso é uma lógica de revista. Então, você trabalha mês a mês. O meu sonho, quando eu estava na faculdade em 2014, era trabalhar na Serafina, que é uma revista que não existe mais. Ela era uma revista da Folha, que saía uma vez por mês. E é muito parecida com o que a Bravo já foi. A Bravo era uma revista impressa que publicava o melhor da cultura naquele mês. Ela não publicava tudo, ela publicava o melhor. E esse é um princípio editorial que acontece com a gente até hoje, independente da mídia. Mas a diferença é o timing. Então, assim, uma matéria por impresso, ainda existe um cuidado maior, e aí no nosso caso, eu digo uma matéria de revista, porque a gente não tem o impresso, mas a gente tem a revista digital. E eu bato emenda, eu faço todos os processos, a gente tem uma série de processos de revista, de checagem. Então, assim, para isso aqui, para essa capa sair com essa chamada, com essa cor, com esse layout, a gente passou por vários processos. Então, a gente tem uma planilha em que você tem o PDF1, aí você tem o texto. Então, primeiro a gente faz uma reunião de pauta. Quais são as pautas dessa revista? Então nessa revista, no caso da Bravo, a gente publica algumas pautas que a gente já deu no site e outras que a gente só vai dar na revista em primeira mão, mas nunca da mesma maneira. Então, por exemplo, a gente publicou nessa última edição uma entrevista com o Rafael Montes, que é o autor de Beleza Fatal, o autor de Dias Perfeitos. Ele é um best-seller na literatura, foi top 5 dos autores mais lidos na Bienal do Livro do Rio, que também está fazendo a sua virada grandíssima para televisão. Então a gente fez uma entrevista com ele pro site, na época que lançou Dias Perfeitos, mas a gente guardou algumas perguntas e respostas para dar só na revista, agora que saiu semana passada. Então a gente nunca usa o conteúdo para uma coisa só, você sempre tem que pensar literalmente nos vários desdobramentos que ele vai ter. E o que eu diria que na revista a gente tem mais espaço, porque na Bravo Digital, a gente, diferente de outros veículos, a gente não sobe um PDF
de uma revista pronta e adapta para o digital. É o contrário. O layout é feito para ser lido num celular ou num tablet. Então, ele ainda tem uma cara de revista, ou seja, ele não é tão vertical quanto ele poderia ser. Eu poderia fazer um layout que ocupasse a minha tela inteira, mas a gente faz um layout um pouquinho menor para ficar com cara de revista. Mas eu sou muito fã do impresso. O que eu sinto mais falta é do tempo para se fazer e do esmero. Eu já trabalhei em lugares e com pessoas que tratavam o digital como menos importante, porque você pode mudar, se uma legenda sair errada, é só você atualizar no site. E o impresso, existe um cuidado, uma atenção. Então, quando eu falo de bater emenda, o que é? A gente faz um layout, aí a gente imprimia ele. Hoje não se faz mais isso, mas enfim, você tinha vários processos. Então eu escrevia o texto, aí o layout ia pra arte, aí a arte, aí quando você fala arte, ia para um designer. O designer, você montava esse texto e falava, ó, a Maria Luísa me contou que o dia preferido dela é domingo, e a gente tirou uma foto dela num domingo, então é muito importante que entre essa aspa perto dessa foto. Então a gente falava mais ou menos o que pra matéria era importante, e o designer ia lá e montava. Eu já trabalhei em vários veículos, enfim, esse formato que ainda se opera. O designer manda o layout pro diretor ou editor de arte. O editor de arte faz o ajuste e aprova, volta para a editora responsável por aquela editoria, que pode ser a repórter ou não. E aí aquilo é aprovado, beleza, aí vai pro redator-chefe ou pro editor-chefe, ou às vezes pros dois. Tem revistas que eu já trabalhei que faziam metade da revista era revisada pela redatora-chefe, metade da revista era revisada pelo editor-chefe. Tem revistas que tudo passa por todo mundo, então passa primeiro pela redatora-chefe, depois pelo editor-chefe. Depois pelo diretor de redação, enfim, processos vários, até aquilo voltar para quem escreveu e você dar o seu ok final. Então passa por muitas pessoas, e antes disso vai para revisora. Então tem uma revisora de português que olha e faz a revisora. Eu já trabalhei na Veja São Paulo, que tinha uma coisa linda, maravilhosa, que era uma checagem. Então era uma pessoa responsável só por checar todas as informações que você publicou. Ela não tinha nenhuma relação com a matéria. Então ela olhava e falava, você disse que a Flávia Junqueira escreve com acento. Eu procurei, o nome dela não escreve com acento. Você disse que o restaurante abria às 3h45, mas eu li o site e ele tá falando que agora abre às 4. Então a ideia era você ter a matéria o mais atualizada possível, e isso acontece até hoje. Na Vejinha, não tenho certeza, mas na Veja tem até hoje uma checadora. Então uma pessoa responsável, única e exclusivamente, por olhar e conferir todas as informações, se batem ou não o que o repórter escreveu. E se o que ela falou, por exemplo, eu posso ter escrito uma matéria na segunda-feira e colocado que o preço de um livro é R$ 41,90, mas a gente vai publicar a matéria na sexta, só que a gente fecha na quarta. Então, essa checadora vai olhar a matéria terça-feira à noite para ver qual que é o preço. Se o preço mais atualizado for 46 e não 45, a gente vai dar 46. Se for 46,90, vai dar 46,90. Então, esse é o nível de minúcia. Isso eu só trabalhei em veículo impresso. Eu nunca vi nada parecido com isso no digital, porque no digital ninguém tem tempo, todo mundo tem pressa. E aí, quando você vai ver, você já tem mais outras 15 matérias para escrever, então você não tem tempo nem de pensar. Tipo, não sofre, já vai, próximo. Atrasou, errou, volta, corrige, atualiza. Então, são outras dinâmicas. Mas eu prefiro a do impressa, porque ela é mais calma, ela é mais apurada. Mentira, mais apurada não sempre, mas ela é mais... tem esse esmero, que eu só vi no impresso. Então, é um trabalho coletivo, a matéria nunca é só sua. Tem várias mãos que passam por ela, até ela ir e ser publicada. Então, quando sai um erro no impresso, você fica muito bravo, você fica muito puto, porque... como assim? Não passou por 10 pessoas, como ninguém viu esse erro, sabe? Então, e mesmo assim acontece. Em meio a essa transformação, o que você acredita que permanece essencial no trabalho do jornalista cultural? Curadoria, porque hoje você tem, como eu disse, muita gente fazendo o seu próprio corre. Você tem influenciadores ocupando os mesmos espaços de prestígio do que veículos e profissionais de comunicação, e que algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes não estão preparados para ter aquelas conversas. Então eu já vi recentemente viralizar entrevistas de influenciadores e que o público chega e fala, nossa, essa pessoa está completamente despreparada, ela não pesquisou nada sobre esse filme, ela não viu nada sobre o livro, ela não sabe com o que ela vai falar, ela está só ali emocionada e em falar com uma pessoa e ser fanzoca. Para alguns públicos,
é exatamente esse o intuito, então, de você se sentir ali tão parte daquilo. Então, assim, aquela pessoa falaria com o entrevistado, como eu falaria: ai, meu Deus, você tá muito linda, ai, assim. Ou pra outra dizer: nossa, esperava mais de você. Esperava um profissionalismo. Então, tem as duas coisas. E eu acho que o profissional jornalista, desculpa se ficou assustado. Imagina! Ele se diferencia exatamente nisso. Que eu acho que é uma apuração. Mas pra mim, um jornalista cultural precisa ter escuta, empatia, troca e curadoria. Porque o mundo realmente tá cheio de gente falando o tempo todo. Então, pra você se destacar, vou te falar que não muda muito de quando eu tava no colégio. Mentira, de quando eu tava na faculdade, em 2015, que era a época dos youtubers. Não tinha TikTok, tinha Snapchat, mas o Snapchat era muito mais voltado pra uma coisa que hoje seria tipo os close friends, os melhores amigos, assim, era uma coisa quase tipo secreta que você posta no Snapchat. Mas você tinha os youtubers, assim, quem era famoso, tipo, os influencers da minha época na Casper, na faculdade, eram os meus amigos e amigas que eram youtubers. E eu já senti essa sensação de, nossa, tem muita gente fazendo muita coisa o tempo inteiro. Assim, isso era 2014. E pra você ter uma noção, o Felipe Neto nem tinha estourado ainda. Ele tinha estourado médio, assim. Feito uma sketch ali do Crepúsculo, que eu dou risada até hoje. Mas enfim, não tinha ainda Felca, não tinha ainda Cazé TV, nem nada disso. E naquela época eu lembro de pensar, nossa, será que tem espaço ainda pra mais alguém? Então acho que sempre tem espaço. É só fazer de maneira autoral e, de fato, com uma curadoria, não tentar tirar pra todos os lados, assim. Ficamos por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa. Foi um prazerzíssimo falar com você. Ai, que demais! Eu queria que você compartilhasse suas redes sociais, Compartilhe. onde as pessoas podem encontrar seus textos, saber mais sobre a Brava. Foi rápido, eu achei que ia ter mais algumas, foi ótimo. Minhas redes sociais, Laís Franklin em tudo, menos no TikTok, porque eu demorei muito milênio para entrar, então o único local em que não estou como @Laís Franklin é no TikTok, é Laís Franklin V. Não se esqueçam de nos acompanhar no Spotify Rodapé. Até mais! Também no site da Bravo, por favor. Espero todos vocês que estão aqui comigo, quem tá nos assistindo, nos ouvindo, seja qual for a plataforma, que acesse o site da Bravo, que é bravo.abril.com.br, nossa rede social, revista.bravo no Instagram por enquanto. Em breve voltaremos no YouTube, também no X, se eu conseguir um estagiário. E temos 2 programas de TV inéditos que a gente tá bolando. Um é Bravo Entrevista, que a gente foca em projetos especiais, então já tem entrevistas feitas, vou falar uma só, com o Antônio Camila Pitanga, falando sobre malês, e o Bravo Conversa, que é focado essa primeira temporada inteira em música, porque a nossa próxima revista Bravo, aqui temos o nosso especial de artes visuais, a nossa próxima Bravo será de música, então é uma série de 8 episódios presente pra vocês, com entrevistas de artistas da música. E posso falar que a gente já gravou com o Majur, com o Rubel, e tem muita gente legal ainda pra a gente conversar. Espero vocês nas redes e na TV Fest.